Boa noite, amigos queridos, amados irmãos da nossa abençoada Casa do Caminho. Aqui estamos com essa oportunidade que os amigos espirituais nos dão para juntos estudarmos esses itens do Livro dos Espíritos, no caso aqui no capítulo 3, item, vamos estudar agora nesse momento, vamos conversar sobre o item 52 e vamos então ao nosso estudo. O capítulo é Povoamento da Terra, Adão. Particularmente, é um tema muito caro para mim. Eu gosto muito desse estudo, então quero passar para vocês, né, esse sentimento, esse estímulo. Vamos lá, item 52, diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades da vida e dos hábitos? De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem a variedade das raças humanas na Terra? E aí os espíritos respondem a Kardec: vem do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe e diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então, de onde vêm todas essas diferenças que nós trazemos em relação uns aos outros, né? Em relação uns aos outros. E aí, essas diferenças estão relacionadas com o nosso clima, com a nossa vida, com os nossos hábitos. E é como o Kardec trouxe o exemplo, né? Se a gente pegar dois filhos e forem educados separadamente, cada um vai ter uma característica, cada um vai ter a sua experiência, né? Porque cada um de nós tem visão, tem experiência, tem sensibilidade, tem, enfim, sobre as mesmas coisas de modo diferente. Essa é a nossa particularidade. Essa é a nossa particularidade, né? Isso nos mostra o quê? O que Deus está querendo nos mostrar? Através de Jesus, através da doutrina espírita, o que está sendo mostrado para a gente? Que apesar de sermos todos filhos do mesmo Pai, sustentados e amparados pelo mesmo divino Mestre Jesus, nós somos criaturas únicas. Nós somos únicos, a gente sabe disso principalmente pelo estudo do DNA, pelo estudo mesmo das nossas características. Então, nós somos únicos. Sendo únicos, eu vou para um lugar, né? Eu vou para um lugar que eu nunca conheci na vida, nunca fui na vida. Aquele lugar, quando eu lá chegar e quando eu de lá voltar, ele já vai ter deixado em mim uma marca. Esse lugar já deve ter já deixou em mim uma marca. Já ficou alguma coisa apreendida. E é muito interessante porque o ser humano o homem gosta de viajar, o homem gosta dessa experiência de ver outros lugares, de conhecer outras pessoas, outros povos. E por que isso é importante? Porque justamente isso ajuda nessa vamos usar uma palavra assim não muito adequada, nessa bagunça que a gente acaba gerando, que não é bagunça, né? Essa mistura. Vou tirar a palavra bagunça, vou botar mistura. Então, essa mistura, ela vem exatamente, essa variedade, né? Kardec fala em variedade, eu estou botando mistura. Ela vem exatamente a partir das nossas características, dos nossos anseios, dos nossos desejos. Uns querem viajar, outros querem ficar deitado lá na beira da praia, outro quer estudar, o outro quer, enfim, né? Entrar em contato com outros conhecimentos. Isso é o ser humano. Esses somos nós, os seres que Deus criou para que nós possamos nos desenvolver. Aí a Kardec aqui dá o exemplo do filho.
Ora, todos nós somos filhos, né? Somos filhos de Deus, somos tutelados de Jesus e temos o nosso pai, nossa mãe. E aí o que acontece? A gente sai repetindo exatamente aquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa. Por exemplo, a mãe fala assim, olha só, meu filho, quando você levantar, a primeira coisa que você vai escovar seu dente. Escova seu dente, penteia o seu cabelo para você ficar arrumadinho. Ah, eu vou. Então voltando aqui quando Kardec fala, né, que se dá essa questão dos hábitos e tudo, se dá o mesmo com os filhos da mesma mãe. Então, a mãe chega pra gente e fala assim, né, o Joãozinho, você já acordou, né, meu filho? Então você vai lá, levanta, escova seus dentes, penteia o seu cabelo, bota o seu tênis para você poder brincar ali fora. Esse é o Joãozinho. E Joãozinho, como é um menino tranquilo, Joãozinho vai lá e faz tudo bonitinho como a mãe dele ensina. Mas aí vem o irmão do Joãozinho. E aí a mãe do irmão Joãozinho fala, meu filho, olha só, faz assim, 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 igual teu irmão está fazendo. E aí o que acontece? O camarada vai correndo, vai para outro lugar, ele vai voltar quando ele quiser. Por quê? Porque ele decidiu na cabeça dele que ele quer contrariar aquilo ali, ele quer experimentar. Não é nem contrariar, ele quer experimentar. Por que ele vai fazer igual o irmão se ele pode experimentar? Então, essa palavra experiência, ela é uma coisa muito interessante e importante. Nós temos que experienciar tudo que nos pertence, tudo que está ao nosso redor, tudo que tem a ver conosco. Eu, por exemplo, eu tenho pavor de mar. Então, eu não vou para a beira da praia e eu não entro lá na praia para me mergulhar. Jamais seria surfista. Por quê? Porque, para mim, a experiência de entrar no mar é uma coisa que não é boa. Mas tem tantas outras coisas que, às vezes, outras pessoas da minha família, outras pessoas que eu conheço, não gostam. E eu me sinto bem fazendo aquilo. Lendo um livro, fazendo um estudo, conversando. Eu conheço pessoas que não gostam de conversar, não gostam de trocar. Eu conheço pessoas que não gostam de gente. Então isso para mim é uma experiência diferente, porque assim, eu gosto de gente. Eu particularmente gosto muito de gente. Então eu acho que isso me provoca uma experiência muito grande. Isso me provoca, cria em mim, inclusive, um prazer, um bem-estar. Estar com as pessoas, para mim, é uma coisa boa. Então, isso é uma característica que eu escolhi. Isso é uma característica que eu escolhi e determinei que eu quero ser assim. O outro determinou que ele não está afim de entrar em contato com um monte de gente que possam encher a paciência dele. E aí a gente pode imaginar assim, o homem das cavernas, inicialmente ele estava sozinho, aí depois aparece a esposa do homem das cavernas, que aí muda tudo. Por quê? Porque são duas visões, são dois discursos, são outras experiências. O homem das cavernas, ele saiu, ele foi para fora e ele foi conhecendo o mundo. A mulher dele estava lá guardadinha, quando chegou, né? Ideias diferentes, escolhas diferentes, decisões diferentes. E isso vai formando, ou melhor, vai formatando para cada um de nós essa questão preciosa que é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é uma conquista. Mas ela é uma conquista baseada mesmo nas nossas escolhas, é uma conquista baseada nas nossas decisões. É uma coisa que a gente não pensa. A gente não pensa. Tem pessoas que dizem assim, por que você não faz assim, né, desse jeito? Eu não mudo. Eu penso assim, eu sou assim, e eu não mudo. E eu não vou mudar por causa de ninguém. Tudo bem, é uma escolha. Mas mudar é uma escolha importante.
Senão a gente fica preso àquilo, senão a gente fica na caverna. Senão a gente fica na caverna. Nenhum de nós quer ficar na caverna. Pelo contrário, o que a gente quer é assambarcar da melhor forma possível, absorver, trazer para nós tudo de melhor que o mundo tem. Trazermos para nós tudo de melhor que o mundo tem. Para nós aprendermos e apreendermos, nos desenvolvermos e oferecermos, espalharmos. Foi isso que aconteceu no início. Então, aí na pergunta 53, que Kardec faz aos espíritos, ele diz assim: o homem surgiu em vários pontos do globo? Aí os espíritos respondem a Kardec: sim, e em diversas épocas. E aí está uma das causas da diversidade das raças. Pois os homens, dispersando-se sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Então a gente vê, que coisa bacana, né? Coisa muito linda. Deus nos deu a vida. Deus nos criou, nos deu a vida. E através de Jesus, Deus foi nos direcionando para cada um ocupar o lugar que lhe cabe, que lhe seja mais confortável, que lhe seja mais interessante ou favorável. Aí a gente vê nesse momento a importância do livre-arbítrio, né? O homem surgiu em vários pontos? Sim, e em épocas diversas. Quer dizer, à medida que Deus vai criando o ser, ele vai criando e vai liberando, ele vai dando a possibilidade daqueles seres que ele criou irem, despertarem, acordarem a curiosidade, que até esse momento essa curiosidade não estava tão, ela estava latente, mas não estava tão presente. Então, ao toque, a voz suave do nosso Pai, o homem, né, que nós fazemos parte dessa questão, né, nós começamos a ter a coragem de ir adiante. O que tem ali? O que será que tem ali depois daquela montanha? O homem, inicialmente o homem não sabia as coisas, mas o que acontece? Ele foi desbravando pela curiosidade. Não é o que acontece com a criança pequena? A criança pequena, ela corre riscos, ela corre perigos. Por quê? Por causa da curiosidade. Mas, sem a curiosidade, ela não se desenvolve. É a mesma coisa. É a mesma situação. A não ser que a criança pequena seja alguém muito medroso igual a mim. Aí alguém tem que amarrar a mão e puxar, porque eu sou muito medrosa, né? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, vamos encerrar aqui o nosso 54. Não? Então, o que nós podemos concluir? Pertencemos todos à mesma espécie. Somos todos irmãos, filho de Deus. Se a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? É o que acabamos de colocar agora. Não, claro que não. Somos todos irmãos, filhos de Deus, criados por Deus, com o mesmo objetivo, a evolução, o progresso, a nossa melhoria. Todos os homens são irmãos em Deus, porque animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Então, somos todos irmãos, com as nossas características pessoais, com as nossas escolhas, muitas vezes certas, muitas vezes erradas, mas Deus permite que nós exercitemos, experienciemos as nossas escolhas. Então, a gente vai experienciando, a gente vai fazendo as escolhas que a gente quer fazer, umas relativamente boas, outras nem tanto,
Mas mesmo as escolhas que nós fazemos, que às vezes não são nem tão boas assim, também nos trazem ensinamentos. Também nos ensinam e bastante. A espécie humana não procede de um único indivíduo. Os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? Respondem os espíritos. Todos os homens são irmãos em Deus, porque animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Então a gente vai vendo aqui a resposta dos espíritos bem clara, né? Bem clara, bem objetiva. O fato de não termos, de não estarmos todos na mesma família, entre aspas, não significa que não somos irmãos, porque fazemos parte da família humana. Fazemos parte da família das criaturas criadas por Deus. Então, sim, somos irmãos. E aí os espíritos dizem assim: quereis tomar a palavra ao pé da letra. Ou seja, a gente quer dizer assim, mas então eu não sou irmã da fulana. Tem nada a ver com aquela pessoa lá. Temos sim. Nós temos ligações uns com os outros em todos os cantos e recantos do universo. Não é do mundo, não, é do universo. Nós somos criaturas universais. Temos a ver uns com os outros, sim, e sempre. E a tendência é aumentar mais e mais ainda essa nossa ligação, estreitar mais e mais ainda esses nossos laços. Porque normalmente, naturalmente, nós, pelo menos criaturas que fazemos parte desse planeta, a Terra, ainda trazemos esse ranço de separatismo. Eu não tenho nada a ver com você. Os países têm dificuldade de ajudar outros países. As pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de ajudar outras criaturas, porque não são da sua raça, porque não são da sua família, porque não moram ali perto, não tem a ver. Isso é uma coisa muito errada, é um equívoco muito grande de todos nós. Sim, somos irmãos, queiramos ou não. Não está na nossa alçada decidir isso. Agora, está na nossa escolha fazermos o papel de sermos irmãos, de nos irmanarmos, ou fazermos o papel de nos afastarmos e ignorarmos. A gente está vendo isso acontecer agora no nosso planeta. Pessoas que estão sendo mortas, pessoas que estão sendo atacadas. Por quê? Porque não são da mesma cor, porque não fazem parte da mesma hegemonia. Isso é uma coisa muito grave. Quando um negro morre, ele é um cidadão do mundo, ele é um filho de Deus. Quando um branco morre, ele é um cidadão do mundo, ele é um filho de Deus. Então nós estamos muito mais ligados, atados, irmanados, enlaçados, provavelmente muito mais do que queríamos ou gostaríamos, mas Deus decidiu que ia ser assim. E Jesus, como representante direto de Deus para nós, pelo menos para o nosso planeta, né, provavelmente outros também, não permite que nós continuemos a agir assim como os homens da caverna. Porque os homens da caverna, eles não sabiam. A inteligência deles era obtusa ainda. Eles trabalhavam, eles lidavam com aquela questão, aquele peso daquela questão do instinto. Nós não somos mais seres guiados, direcionados pelo instinto. Nós somos seres racionais. E como racionais, nós temos que agir, pensar e lidar com os outros. Então, na pergunta 55, Kardec diz assim para os espíritos. Pergunta, né? Se todos os globos que giram no espaço, se todos eles são habitados. E aí os espíritos respondem a Kardec, sim, todos são habitados. Então, isso já é uma informação que a gente tem aqui, através do Livro dos Espíritos, muito importante. Todos os globos do universo são habitados. Pronto, resposta dos espíritos. E, no entanto, né, todos eles... há, no entanto, homens que se acreditam muito fortes, que acham que esse pequeno globo, a nossa Terra, seria o único a possuir o privilégio de conter seres racionais.
Orgulho e vaidade, dizem os espíritos para nós. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles. Então a gente vai ver aqui, conforme falamos agora há pouco, né, da diferença, do pensamento e o sentimento de diferença das raças, né, que nós ainda trazemos conosco, aqui também os espíritos dizem orgulho e vaidade. Por quê? Porque nós acreditamos, quando nós dizemos nós, não estamos dizendo assim, nós, povo simples, que vivemos, mas que não estamos, vamos dizer assim, acostumados de sermos partícipes dessas orientações. Mas os cientistas, os estudiosos, né, eles acreditam que que tudo isso foi desenvolvido, né? A maioria acredita que não foi criado, foi desenvolvido como se fosse assim, aleatoriamente. Como se alguma coisa pudesse se desenvolver aleatoriamente. E aí, não sendo a mesma, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. De modo algum se assemelham. Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, segue-se que haja, para os seres que os habitam, uma organização diferente? Sem dúvida. Assim como no vosso mundo, os peixes são feitos para viver na água, os pássaros no ar. Kardec pergunta aos espíritos se a constituição física dos diferentes globos é a mesma. Os espíritos dizem que de modo algum se assemelha, ou seja, cada mundo tem a sua característica, tem a sua constituição. Mais abaixo, Kardec pergunta de novo, não sendo a mesma constituição para todos, não sendo para todos a mesma constituição, segue-se que haja seres que habitam uma organização diferente? Sem dúvida. Assim como no vosso mundo, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Kardec pergunta se esses mundos, né, que estão espalhados aí pelos universos e que se encontram mais afastados do Sol, se eles estão privados de luz e calor. E os espíritos dizem que não. Se a gente acha que só existem fontes de luz e calor no Sol, próximo do Sol, e que não é nada disso. E os espíritos ainda perguntam se a gente não leva em conta a eletricidade, que em alguns mundos representa um papel preponderante. Então, nós temos tantos recursos na Terra, recursos que são utilizados para o homem em todos os setores da vida. Nós temos o mar, nós temos as cachoeiras, nós temos, enfim, uma infinidade de coisas, né? Que nos mostram que existe capacidade para a sustentação geral da vida, né? E é como os espíritos respondem, se a gente não acredita que existem outras coisas, outras fontes que possam gerar a subsistência não apenas do nosso planeta, mas de todos os mundos que estão espalhados por aí. Então, o homem na Terra, ele faz uma relação, ele faz uma ligação, no caso, né, no caso dos mundos, no caso do espaço, no caso de tudo isso, o homem na Terra, ele faz uma ligação e uma alusão àquilo que ele conhece aqui na Terra. É assim que acontece. Nós não temos ainda a capacidade de mensurar, nós não temos ainda a capacidade de fazer uma comparação. A nossa comparação, ela não existe ainda porque nós ficamos presos naquilo que nos é ensinado. Ficando presos naquilo que nos é ensinado, a gente não consegue olhar além. Então, nós ficamos presos em conta da eletricidade, nós ficamos presos em relação àquilo que acontece na Terra e que nós não sabemos lidar, não sabemos explicar para nós mesmos. E aí, o que ocorre?
os espíritos vão dizendo para a gente que a nossa apresentação, que os nossos corpos também são constituídos de características similares aos corpos, à composição dos corpos do homem da Terra. Isso é uma coisa nova que a gente ainda não havia ouvido, mas que a doutrina espírita nos traz numa condição de vanguarda. A doutrina espírita ela é vanguardista. Então, o que ela nos traz mais? Em relação à luz, né, em relação à luminosidade do nosso planeta, também é dito assim, né, falando em luz, que nós não vemos na Terra longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras. Isso é uma coisa muito linda. É uma coisa que nós temos que acreditar. É um fenômeno que ao mesmo tempo é importante, que ao mesmo tempo nos mostra que sim, que existe a luz. Graças a Deus, nós temos capacidade de absorvermos essa luz, de vermos mesmo, literalmente. Eu tenho uma amiga muito querida e ela tem uma paixão muito grande por esse evento da aurora boreal. Essa paixão dela é tão grande que um dia ela preparou uma viagem, né? E foi, eu não tenho certeza que é na Finlândia que ocorre mais essa coisa, né? Esse evento. Mas ela foi para lá, ela assistiu esse efeito da aurora boreal. Aliás, ela contando para mim, dizendo assim, o número de pessoas que ali estavam assistindo extasiadas. Toda aquela luz, toda aquela beleza, porque são tantas cores, tantas coisas belas, que ela ficou assim paralisada. Na realidade, o que ela queria era voltar de novo, para ver de novo aquilo, para absorver aquilo, porque é uma coisa que vem do mundo espiritual, né? E que alcança o nosso mundo material e que o homem ainda não tem. Embora o homem tenha condição de estudar, né? Embora o homem tenha condição de estudar, embora o homem tenha condição de tentar analisar e descobrir tudo isso, o homem não tem ainda a capacidade de se extasiar com tudo isso. Por quê? Porque a criatura humana transforma tudo na materialidade. E esse efeito e essa coisa bela e linda, conforme os espíritos estão dizendo aqui, antes no item 58, esse efeito, ele só funciona naqueles que têm olhos de ver e coração para sentir e se encantar. E é muito interessante porque esses que conseguem fazer absorver tudo isso, são criaturas que já estão pensando ou sentindo no mundo espiritual. O mundo espiritual. Isso é para todos nós, não é para alguns, isso é para todos nós. Então nós podemos sentir, nós podemos concluir, né, cada um na sua concepção, que um dia nós estaremos tão ligados uns aos outros, tão ligados a essas coisas belas que Deus permite que nós possamos acessar, que nós possamos sentir, que nós possamos receber. Até porque, no momento que Deus nos preparar para tudo isso, significa que nós estaremos nos preparando verdadeiramente para conhecermos, absorvermos e nos prepararmos para o nosso caminhar ao mundo espiritual, ao mundo de luz, de beleza, de tudo, enfim. Parece que eu falei um tratado de estudos diferenciados, mas não, é isso mesmo. Deus, através de Jesus,
vai trazendo ao homem a possibilidade dele ver todas essas coisas belas para que ele possa acreditar, se encantar e mergulhar nelas. Nesse momento, o homem, a criatura humana, está fazendo um esforço muito grande para conseguir desvendar os mistérios do mundo e perscrutar todas essas questões, mergulhar a mente para que o homem na Terra possa entender, e não apenas entender, aceitar. Porque os espíritos, eles vão dando à criatura humana a condição de ir cada vez mais se assenhoreando das informações, daquilo tudo que são trazido pelos trabalhadores espirituais, justamente para colocar o homem numa condição de entender, de compreender, de auxiliar e participar. À medida que isso vai acontecendo, será a grande zênite do homem. Será a coisa mais importante, porque a partir dessa situação, o homem não vai vasculhar o espaço e não vai vasculhar o universo com intenções negativas, intenções ruins. Muito pelo contrário, o homem vai, a partir de então, perscrutar o universo com curiosidade, sim, porque a curiosidade move o mundo, mas também com respeito, com segurança, com inteligência emocional, com o desejo de colaborar e com o desejo também de ser um partícipe dessa humanidade que trabalha para o bem, que trabalha para o amor, que trabalha para a felicidade do ser. Até porque praticamente um grande número de humanidades já estão mais ou menos em consonância com o equilíbrio, com o bem, com tudo isso de bom que Jesus nos traz. Existem matérias que já nos trazem isso, tanto espíritas como não espíritas. E a partir do momento que o homem se conscientizar disso, ele passará a ser um grande trabalhador de Jesus, um grande incentivador do bem, um grande estimulador de todas as criaturas do mundo espiritual, do mundo material, enfim, criaturas de Deus, que somos todos nós. Amados e queridos irmãos, nós queremos agradecer a vocês por essa possibilidade de nós estarmos aqui reunidos e vocês estarem aí também vibrando, não apenas para nós que estamos fazendo esse singelo estudo, mas também para todos aqueles, todos os espíritos, todos aqueles que estão partícipes desse trabalho, dessa ajuda, dessa orientação e desse desenvolvimento que os espíritos mostraram muito bem para nós aqui através do Livro dos Espíritos, sabendo cada um de nós que isso é uma realidade e de que nós participaremos dessa realidade como trabalhadores, como auxiliares do Cristo de Deus. Que as bênçãos de Deus e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, e que as alegrias que a doutrina espírita nos traz possam permanecer nas nossas mentes e nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.